Salve, salve, rapaziada, ligado no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui para o quadro preferido, o melhor quadro desse canal, quadro de análise tática, um pouquinho diferente do que foram as últimas, onde eu analisei jogos que já haviam terminado. Dessa vez é a análise pré-jogo, e nada melhor do que um confronto brasileiro, o primeiro confronto brasileiro desse Mundial, Palmeiras e Botafogo. Talvez seja o único confronto brasileiro, inclusive. Então, se você quer uma cobertura especialíssima, falando fazendo mano a mano, análise pré-jogo, análise pós-jogo, tudo isso você encontra aqui no Decifra Futebol. Então já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo. Hoje, sexta-feira, dia 27, pela manhã, já foi o nosso programa de análise da última rodada. E já fazendo uma prévia do que vem por aí no mata-mata, tivemos a participação especial do Pires e do Pereirinha lá da Fute Rico. Então confiram o programa, que está muito legal. E hoje teremos, além do Mano a Mano, que provavelmente vai ser o último programa do dia sair, teremos análise tática, dividiremos em dois. Primeira parte, vamos falar mais especificamente do que o Palmeiras pode aproveitar na defesa do Botafogo, e na segunda parte, o que o Botafogo pode aproveitar na defesa do Palmeiras. Então é isso, rapaziada. E sem mais delongas, vamos dar início ao que interessa. Então tá na tela aí para vocês: Botafogo contra Palmeiras, Renato Paiva contra Abel Ferreira, dois técnicos portugueses duelando entre si. Então, como eu disse, primeiro vamos falar do Palmeiras, só que vamos trazer aquelas informações gerais do confronto, né? Primeiro, começando com a provável escalação do Palmeiras, que muito provavelmente vai manter a mesma estrutura, né? No 4-2-3-1, 4-4-2, se você preferir chamar. E as grandes dúvidas estão em relação às peças. Assim, na defesa não tem muito mistério, né? O Everton no gol, Giai na direita provavelmente deve voltar para o lugar do Marcos Rocha, Gustavo Gomes e o Fux, que entra, esse sim, um desfalque importante, que é o do Murilo, né? Entra no lugar do Murilo, o Fux. E do lado esquerdo, Piquerez, à frente dos zagueiros, Richard Rios. E a dúvida é se o Aníbal joga ou não. Ainda não tem uma informação concreta se ele está disponível para o jogo ou não. Então a dúvida é entre ele e o Emiliano Martinez. E mais na frente, ali que é a grande dúvida, né? Nessas quatro posições, na esquerda se joga o Facundo, se é o Maurício por ali, pelo meio se é o Maurício, se é o Estevão, na direita se é o Estevão, se é o Felipe Anderson, e no ataque se é o Vitor Roque ou o Flaco, né? Se eu tivesse que chutar, eu diria que teremos Facundo na esquerda, Maurício no meio e Estevão pela direita, com o Vitor Roque no ataque. Eu acho que essa posição do Vitor Roque e do Flaco, né, ali na centroavância, é a que mais está em aberto, né? E indo para o Botafogo agora, o Botafogo ele tem duas escalações possíveis, né? A primeira, vocês podem ver aqui, no 4-3-3, mantendo a mesma estrutura que o time apresentou nos jogos contra Paris Saint-Germain e contra Atlético de Madrid, com os três volantes. O Gregory está suspenso, esse é um desfalque importantíssimo dessa partida, e acho que se o time mantiver a estrutura, o mais provável é o Newton, né? O garoto que tem entrado até mais que o Danilo Barbosa, mais minutos que o Danilo Barbosa nesse Mundial de Clubes. Eu acho que seria o escolhido para a posição do Gregory, caso o time mantenha o mesmo desenho. Mas do outro lado aqui vocês já podem ver que tem uma outra escalação. Opa, passei aqui. Vocês podem ver já que tem a outra escalação possível do Botafogo, que é um 4-2-3-1, né? Você pode chamar de um 4-4-2 também, ali às vezes com o Savarino mais como um segundo atacante do que como um meia. Porém, eu acho que essa é a mais provável, com o Marlon Freitas e o Alan como os volantes à frente dos zagueiros, a escalação mais padrão do Botafogo, né? Que às vezes varia isso com mais um centroavante ali ao lado do Igor Jesus, e sem o Cuiabano, com o Savarino mais pelo lado. Porém, eu acho que para esse jogo aí, essa é a escalação mais provável, é o que as notícias nos dão.
Então, dadas essas informações, né, as prováveis escalações, os desfalques, vamos ao que interessa, o que o Palmeiras pode aproveitar na defesa do Botafogo. E o primeiro tópico, né, só queria deixar claro que eu separei 3 chaves para cada time, né, 3 possibilidades para cada time, tanto que o Palmeiras pode explorar a defesa do Botafogo, quanto do Botafogo para a defesa do Palmeiras, né? E o primeiro são os espaços nos lados do campo. E esse é um tópico muito importante porque, como eu vou mostrar aqui para vocês, independe do sistema que o Botafogo jogue, você tem um espaço pelos lados do campo, ele se demonstra de diferentes maneiras. Então vamos entender aqui. Primeiro, caso o Botafogo jogue no 4-3-3, e aí, se você viu meu vídeo de análise tática do Botafogo contra o PSG, você lembra que o Botafogo, quando ele joga no 4-3-3, ele se defende no 4-3-3 também. Vocês podem perceber aqui, ó, um bloco extremamente compacto e fechado no meio, evitando que essa bola entre justamente nessa região e, caso ela entre, seja altamente pressionada. Então, se você fecha esse espaço no meio, você abre o espaço aonde, justamente aqui, nos lados do campo, você tem essa situação aqui que aconteceu bastante no jogo do PSG contra o Botafogo, que era o Kvaratskhelia saindo no mano a mano com o Vitinho. E como o Palmeiras pode aproveitar isso? Eu acho que a principal arma que se demonstrou são justamente essas inversões diretas, né? Que o Palmeiras faz, essa inversão de corredor direta, sem ter que você ir fazendo passes curtos até encontrar o outro lado, mas sim de forma direta. O Palmeiras tem a predileção por manter a bola mais pelo lado direito. Você já vê aqui, ó, que você tem 4 jogadores perto da bola, né? Você tem o Richard Rios, aqui do lado dele é o Marcos Rocha, mais à frente você tem o Estevão, se eu não me engano aqui é o Veiga, mais à direita ali. Então é um lado que o time gosta de ter mais a bola, né? O cara que fecha ali a zaga pela direita geralmente é um lateral que tem um pouquinho mais de liberdade de subir, né? Não necessariamente vai fazer muita ultrapassagem, mas vai ser um cara que vai dar suporte a esses jogadores que ficam mais do lado direito ali. Estevão, o Veiga tá aí, mas pode ser o Maurício também encostando mais para esse setor, além do Richard Rios, né? E o Richard Rios, principalmente como encarregado dessas inversões, justamente para você achar o corredor oposto e livre. Vocês podem ver aqui já que você tem 2 jogadores do Palmeiras já pré-posicionados nessa região. Você tem aqui, quem recebe essa bola é o Facundo, só que perto dele aqui você tem o Piquerez, que o posicionamento mais comum, inclusive, é o Piquerez mais aberto e o Facundo atacando um pouquinho mais por dentro, mas você pode ter essa inversão. São 2 jogadores canhotos, né? Então você tem essa inversão da direita para a esquerda, encontrando o corredor esquerdo aberto, com 2 jogadores canhotos que levam para a linha de fundo e podem fazer o cruzamento. Pode ser uma ótima alternativa aí para o Palmeiras, que é um time que gosta de atacar muito pelos lados, gosta muito de cruzar. Vamos entrar um pouquinho mais nisso. Mas para frente, então tá aí, caso o Botafogo se defenda no 4-3-3, o que o Palmeiras pode fazer. E aqui, caso o Botafogo ataque no 4-2-3-1, né? Eu não coloquei, mas se defenda, né, no 4-4-2, você pode ver aqui, ó, que tem os 4 defensores muito claramente, 4 jogadores no meio campo, os 2 pontas baixando um pouquinho, 2 volantes e os 2 atacantes à frente, né? Nessa posição aqui do Savarino pode ser o Cuiabano, e aqui no lugar do Mastriani o Savarino. Eu acho que é isso que vai acontecer. Só que você já percebe que, principalmente do lado esquerdo, você tem o Alex Telles muito sobrecarregado nessa posição, porque justamente o Savarino não é um jogador que apoia tanto fazendo esse acompanhamento do lateral adversário. No jogo contra o Seattle, isso ficou muito evidente, né? Foi o lado pelo qual o Seattle criou suas melhores chances de gol, teve mais volume de jogo, era principalmente com o movimento do ponta direita deles, que ia por dentro, abrindo o corredor para o lateral passar, o que gerava dúvidas no Alex Telles. E caso isso não seja ajustado pelo Botafogo,
eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar muito e principalmente com essa movimentação aqui desse triângulo pela direita, né? Nesse caso aqui, foi uma imagem que eu peguei do jogo contra o Porto, mas geralmente esse triângulo é com Felipe Anderson, Estevão e Richard Rios. Lógico que pode ser Estevão, Richard Rios e Maurício, pode ser o Paulinho por ali também, só que geralmente a peça-chave desse triângulo é justamente o Richard Rios, que sai desse posicionamento mais alinhado ali com o primeiro volante, seja o Emiliano Martins ou o Aníbal. Ele sobe um pouquinho mais justamente para gerar, para formar esse triângulo pelo lado do campo, o que te dá uma série de movimentações que pode confundir bastante a defesa do Botafogo, né? Principalmente se a gente levar em conta que o Alex Telles costuma ficar sobrecarregado nesse setor. Se você ainda joga um triângulo para ali, ou seja, 3 jogadores em cima dele, você pode complicar mais a vida dele ainda, obrigando mais jogadores do Botafogo a descerem, e caso eles não desçam, você pode gerar situações de 2 contra 1, de 3 contra 2, né? É um movimento muito legal que acontece, né? Que o jogador mais aberto pela direita, aqui no caso é o Felipe Anderson, mas pode ser o Estevão também, esse jogador, ele desce um pouquinho mais para receber, mais como um lateral, como um ala, num posicionamento mais baixo, o que permite justamente que esse jogador aqui, o Richard Rios, ele faça esse ataque. Você já vê que ele tá com o corpo orientado para fazer essa corrida para frente, justamente por quê? Porque o Felipe Anderson baixou para receber essa bola no posicionamento mais baixo, o Estevão se posicionou na paralela, né, para receber esse passe, para dar essa linha de passe. Enquanto isso, o Richard Rios ataca o espaço que é gerado, ó, você vê, ó, aqui é o espaço a ser atacado e é para onde o Richard Rios está indo. A gente sabe dessa jogadinha que o Palmeiras tem ali com o Richard Rios, muitas vezes fazendo esse papel do que seria o lateral, né, de fazer essa ultrapassagem ali pela ponta para fazer a linha de fundo. Ele é um cara que tem uma qualidade muito grande no cruzamento, então eu acho que é uma ótima alternativa para o Palmeiras explorar esse triângulo pela direita, caso o Botafogo se defenda num 4-4-2, tentando expor mais ainda esse lado que se mostrou frágil, que é o lado esquerdo da defesa do Botafogo. Então, vamos seguir aqui para o próximo tópico. Segundo tópico, do que o Palmeiras pode explorar na defesa do Botafogo, as subidas dos laterais. O Botafogo, ele é um desses times que dá um protagonismo ofensivo muito grande aos seus laterais. Vou mostrar isso aqui melhor para vocês nessa imagem. Como vocês podem ver, Botafogo em fase ofensiva. Nesse momento aqui, o Marlon Freitas entra no meio dos zagueiros. Geralmente quem faz esse movimento é o Gregory, justamente para o Marlon Freitas ser esse pivô à frente dessa linha de 3, né? Ser esse jogador único aqui para fazer essa distribuição. Nesse caso aqui, um pouquinho diferente, mas não é isso o importante dessa movimentação, e sim que você tem esse movimento do volante baixar entre os zagueiros, para os zagueiros abrirem mais e liberarem os laterais para atacarem como alas, como pontas. Você já vê aqui em cima o Alex Telles bem alto, assim como o Vitinho, ambos bem abertos, e você já percebe aqui, ó, por dentro, Arthur e Savarino, que nessa partida aqui contra o Seattle eram os pontas em tese, só que em fase ofensiva eles viravam 2 meias, ó. Você vê que o Botafogo ele tentava formar esse quadrado aqui no centro do campo, trazendo o Arthur e Savarino para dentro, muitas vezes para você atrair o lateral adversário, para você abrir esse corredor aqui pelo lado direito. Só que se você ataca muito com os laterais, consequentemente você deixa o espaço atrás, ó. Vocês podem ver, por exemplo, se o Marlon Freitas tenta fazer esse passe aqui e ele erra, olha o espaço que tem nas costas do Vitinho e o espaço que tem nas costas do Alex Telles. Isso obriga os zagueiros a saírem, fazerem essas perseguições e obriga o time a correr para trás, né? E a gente sabe como o Palmeiras é forte nesse tipo de jogada. E aqui que eu trago para vocês uma estatística, né? O Palmeiras é o time que mais contra-ataque, talvez que melhor contra-ataque entre os brasileiros. Eu nem diria só dos brasileiros do Mundial, mas talvez do Brasileirão como um todo. Você já vê ali que é o time que mais criou chances até aqui
de contra-ataque, são 8 chances criadas. Só para vocês terem uma ideia, o segundo colocado é o próprio Botafogo, que tem 5 chances criadas em contra-ataque, então são 3 a mais, né? E se você pensa que são 8 chances criadas no universo de 3 jogos, é bastante coisa, né? Quase 3 chances criadas por jogo a partir desse tipo de jogada. E o Palmeiras, a gente sabe, né, que é um time que não faz menção nenhuma em esticar essa bola, em lançar ela na profundidade, principalmente nessas situações de transição ofensiva. O gol deles contra o Al-Ahly surge justamente de uma situação em que o time rouba a bola no seu campo de defesa e rapidamente acelera, né? Você tem os jogadores fazendo preferencialmente movimentos de ruptura, né, na profundidade e não movimentos de apoio, né? O time do Palmeiras é um time que é treinado para atacar em transição, né? Com esses jogadores de velocidade como o Estevão, você pode, se for o Vitor Roque, você ainda tem mais força ainda nesse contra-ataque, né? Um jogador de força e de explosão. Pelo lado esquerdo, você pode ter o Facundo, por dentro o Maurício, o Richard Rios, que tem muito pique para fazer esse vai e volta, né? Além do apoio do Piqueires pela esquerda. Então, o Palmeiras pode sim se aproveitar bastante dessas subidas dos laterais do Botafogo para atacar em transição. Então, essa foi a segunda dica, digamos assim, do que o Palmeiras pode fazer nesse jogo. E agora, para concluir essa parte do Palmeiras, vou falar um pouquinho sobre a ausência do Gregore, como o Botafogo pode sofrer com isso e como o Palmeiras pode explorar isso. Gregore que está suspenso. E aí que eu vou... que esse talvez seja o tópico para mim mais importante, ao mesmo tempo que pode ser mais importante para o Palmeiras atacar, mas principalmente de como o Botafogo vai se comportar nessa partida, né? Quem vai fazer a função do Gregor, você já vê que já está escrito aqui. E qual era essa função? Mesma coisa que eu falei no início. Se você viu meu vídeo de análise tática de Botafogo e Paris Saint-Germain, então você lembra dessa função do Gregory que eu te falei, que é justamente essa aqui, ó. De quando a bola entra no corredor lateral e você tem uma desmarcação, por exemplo, desse jogador para entrar nesse espaço, para receber essa bola aqui, ou esse mesmo jogador que está com a bola vence o duelo de mano a mano, como é o caso aqui, você já vê que o Vitinho fica para trás e o Kvaratskhelia está lá na frente, né? É ele que recebe no início da jogada. A movimentação do Gregory é justamente entrar no meio dos zagueiros para permitir que um dos zagueiros, né, o zagueiro que esteja do lado da bola, faça essa perseguição mais longa, né? Você vê, ó, justamente aqui embaixo, o Barbosa, ele sai desse posicionamento mais centralizado, que é o posicionamento base dele, e você vê onde é que ele vem parar, aqui na lateral, deveria ser a posição do Vitinho, justamente para fazer essa cobertura defensiva, e o que permite isso é justamente o posicionamento do Gregory, que tem uma leitura muito boa nesse tipo de jogada, ele é muito rápido e muito inteligente, muitas vezes ele entende que ele não precisa descer tanto e sim proteger uma área um pouquinho mais em cima, porque não tem nenhum jogador atacando aquele espaço, então é importante que ele proteja um espaço que pode ser atacado por um jogador que venha de trás, ou como é o caso aqui, faça o acompanhamento do jogador que entre nesse espaço. Então o Gregory, ele faz essa função como ninguém no Botafogo e não vai jogar. Então, como que o Palmeiras pode explorar isso? Então aqui, rapaziada, eu trouxe 3 exemplos para vocês de situações que podem ocorrer caso o Botafogo falhe nessa cobertura, né, defensiva, caso o Botafogo não ajuste ou caso o jogador dessa função não esteja tão atento ou não tenha simplesmente o mesmo nível que o Gregory para fazer isso. Então aqui, primeiro exemplo de como o Palmeiras pode explorar isso, né? Você tem aqui essa bola estava aqui nesse 6, né? O que seria um dos volantes, provavelmente o Aníbal ou o Emiliano Martinez. Ele vai fazer o passe aqui na ponta para encontrar o jogador no mano a mano. E o que vai acontecer? Ele bate o jogador. Você vê ali, ó, que o zagueiro desce para fazer essa cobertura. E aí, o que acontece? Espaço aberto aqui. Isso é caso esse jogador aqui que devia ser o jogador fazendo a função Gregory,
às vezes não tem essa leitura, se atrase para fazer essa cobertura, e olha aqui um espaço que você pode abrir, né? Espaço entre os dois zagueiros, então o jogador aqui com a bola pode fazer um passe aqui, esse passe pode vir aqui para esse jogador chegar na linha de fundo e cruzar para trás. Esse cruzamento pode vir direto aqui para um Flaco, um Vitor Roque, fazendo essa desmarcação para finalizar. Então essa é uma das possibilidades que eu enxergo. E agora o segundo exemplo do que pode acontecer, mesma movimentação, Botafogo se defendendo no 4-4-2, Palmeiras atacando na sua estrutura base ofensiva, que é esse 3-2-5, né? Você pode ter a variação do Richard saltando aqui, mas não é isso que importa nesse lance, né? A bola tá aqui, ela vai sair, mesma coisa do outro lance, entrar no corredor lateral, mano a mano, vence o mano a mano, o zagueiro vai ter que sair, ó. Barbosa sai ali. O que acontece nessa vez aqui? O zagueiro e o lateral vão tentar cobrir essa movimentação aqui, essa marcação mal feita do jogador que fará a função Gregory, se é que o Botafogo vai apostar nessa movimentação, que eu acho mais provável, já que o Botafogo tem feito isso o ano todo. Aí você vê ali o que seria Jair e Alex Telles saem para tentar fazer essa cobertura desse espaço que se abre, e qual o espaço que fica aberto? Justamente o espaço da segunda trave. Aí você pode ter, vai passar o lance aí de novo para vocês, você pode ter justamente um Estevão chegando aqui na segunda trave para finalizar, o Felipe Anderson, aqui pode ser também o Estevão, ou um Maurício, que seja, às vezes, você tendo aqui o famoso X, né, que o centroavante vem aqui e esse jogador vem para cá, então você pode ter um Vitor Roque, um Flaco atacando essa segunda trave, justamente da maneira que saiu o gol do Atlético de Madrid contra o Botafogo, né? Que todos os jogadores ficam muito preocupados ali com o miolo da área, com o primeiro pau, acaba esquecendo o segundo pau, a bola passa por todo mundo e o Griezmann, livre de marcação, finaliza. Então, essa é uma outra situação que pode ocorrer, sim, nessa movimentação do Botafogo. E agora, né, para finalizar, uma última situação que eu separei de como o Palmeiras pode explorar essa possível deficiência na marcação do Botafogo. Mesma coisa, bola aqui, entra no corredor lateral mais uma vez, bateu, o jogador fez a cobertura, só que agora você vê, ó, esse jogador vindo fazer a cobertura dessa vez de forma correta, o Marlon Freitas descendo, só que aí o que você pode ter? Caso os jogadores meio que saiam muito desesperados, né, para fazer essa cobertura, é justamente esse espaço aqui, que ó, vai rodar mais uma vez aí para vocês verem ali, né? O zagueiro sai, faz a cobertura, os volantes descem, o Alex Telles vai fechar um pouquinho mais aqui, só que aí você tem justamente esse espaço na entrada da área, muitas vezes esse cruzamento pode ser uma linha de fundo cruzando para trás, né, para quem chega de frente bater, aí aqui você tem os dois volantes chegando, você pode ter esse jogador fazendo essa movimentação aqui, ao invés de entrar na área, vindo aqui para receber de frente para bater pro gol. O próprio centroavante, ele pode dar uma freada, né, para confundir os zagueiros, achando que ele vai por meio da área e parar aqui para receber essa bola de frente para finalizar. Então, são as três possibilidades que eu acho que o Palmeiras pode explorar caso essa marcação do Botafogo seja mal feita. Eu acho que é interessante, sim, o Palmeiras forçar esse tipo de jogada para ver como que esse substituto do Gregory vai reagir e vai se comportar, se ele vai estar no mesmo nível de atenção e no mesmo nível de competência que o Gregory mostrou nesses jogos, né? E é isso, só mais um dado para vocês verem como o Palmeiras pode ser sim perigoso nessa jogada e pode levar perigo ao Botafogo, justamente pelos lados do campo, explorando esses cruzamentos, e esses números aí são do Campeonato Brasileiro que eu trouxe, né? Palmeiras disparado, o time no Campeonato Brasileiro que mais cruza a bola na área, é uma arma conhecida do Abel desde que ele chegou, né? E muitas vezes até a torcida acaba reclamando um pouco, e em alguns momentos com razão, por muitas vezes quando não tá dando certo, o Palmeiras faz aqueles jogos com 40, 30 cruzamentos na área, mas não há como negar que é uma jogada forte sim do time, então, a título de comparação aqui,
O Botafogo, que é o adversário do Palmeiras, é um time que contra-ataca bastante, né? Até a gente sabe como o Botafogo é um time forte nessa transição ofensiva. E em comparação com o Botafogo, é bem menos ali, você vê, né? 244 cruzamentos totais no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, apenas 189 para o Botafogo. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Você aí, torcedor palmeirense que está acompanhando a gente, ou você que simplesmente gosta de tática ou está curioso para ver esse jogo. Espero que você tenha gostado dessa análise do que o Palmeiras pode aproveitar na defesa do Botafogo. Dividir esse vídeo em dois justamente para não ficar tão longo, né? O iniciar, eu sei que vai ter palmeirense que vai se interessar mais pelo que o Palmeiras pode fazer, assim como vão ter botafoguenses que vão se interessar mais pelo que o Botafogo pode fazer. Então foi essa a minha análise do que o Palmeiras pode fazer. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, comentário, compartilha esses vídeos aí nos grupos de futebol, você que é palmeirense, no grupo dos torcedores do Palmeiras, para eles poderem ver esse vídeo e entender o que o Palmeiras pode fazer na partida, né? Muitas vezes alguma dessas coisas que eu disse aqui se aplica na partida e você já vai ter entendido isso bem antes de acontecer, né? Então, é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, sininho da notificação e fiquem ligados que tá vindo a parte 2 aí. Provavelmente eu vou postar ao mesmo tempo. Então é isso. Valeu!